Olá, nós estamos aqui em mais uma edição do Domcast, o podcast do Complexo Educacional Dom Bosco. Hoje nós estamos com a presença do nosso coordenador pedagógico de Leide. Boa tarde, Leide. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, Ana Júlia. E a presença ilustre das nossas alunas do Terceirão 2024, a Ana Vitória e a Lucília, que elas vão contar um pouquinho sobre essa experiência que elas tiveram nos vestibulares e principalmente relacionada à nota do Enem 2024. Meninas, contem-nos sobre essa questão da redação 2024, a metodologia adotada pelo Dom Bosco. Para ter um bom desempenho no Enem, a gente teve muita preparação aqui no Dom Bosco. O terceirão foi muito baseado no que seria a prova, o dia. Nós fizemos diversos simulados também em questão do tempo, como gestar o tempo para fazer uma boa prova, para ter um bom desempenho. E sobre a redação 900+, o professor Ribamar foi excepcional quanto a isso. Fizemos bastante simulados com a redação. E eu me lembro que até na minha última correção, porque a gente sempre fazia diversas correções com ele me garantiu que com aquela estrutura eu poderia aplicar qualquer tema que fosse e eu iria tirar 940. Foi a nota que ele me deu. Aí, no dia, eu fui confiante, fiz o meu rascunho, coloquei os meus melhores conectivos, minha estrutura e só joguei no tema e confiei que daria certo. E veio 940. Estou muito grata. Maravilha, né? E você, Lucy? O Dom Bosco foi uma experiência assim muito boa. Eles sempre falaram para a gente, a coordenação, que o ensino médio termina no segundo ano e que a partir do terceiro ano o Dom Bosco apresenta uma experiência de pré-vestibular. Então, os materiais usados na Poliedro eram materiais de pré-vestibular focados no Enem, eram livros enormes, assim, com muito conteúdo, muita questão. E o acompanhamento também era muito focado nisso. As aulas, era a experiência quase de um cursinho. O acompanhamento de redação também era muito em 1 a 1, sabe, com o professor focava em cada aluno, olhava quais eram as suas dificuldades, ele corrigia a redação contigo assistindo para tu entender onde tu errou. E isso é óbvio por causa que as notas, os resultados foram muito bons e é isso que transparece quão bom foi a preparação do Dom Bosco. A minha nota em 2023 foi muito baixa, foi 700. E o professor Ribamar ainda não dava aula para a gente preparatória assim, para o Enem, né? Veio começar no terceiro ano, quando a gente teve diversos simulados, foi tudo diferente do que a gente já tinha vivido antes. Eu entrei no ensino médio, então para mim foi muito diferente. Gostei muito, foi uma preparação muito boa. E, assim, de 700 para 940, para mim foi show, foi ótimo. A competência que eu mais tinha dificuldade era a questão de ter repertórios, porque eu achava que, na verdade, a redação era uma coisa que tinham que ter palavras complexas e, assim, nesse nível. E ele, na verdade, me mostrou que não, que era algo muito simples de se fazer, que se você tivesse uma já pronta, você ia poder usar com qualquer tema. Aí ele foi me apresentando, ele entregou, na verdade, para cada aluno vários papéis com várias estruturas diferentes, vários repertórios diferentes para você usar. E aí a gente foi montando, apresentava para ele e ele ia corrigindo. Foi isso que me deu mais confiança mesmo. Eu sempre tive muito costume já de ler. Eu gostava muito, sempre gostei de ver notícias no jornal, não perdia uma. E, assim, eu até achava que era assim, uma besteira, só que aí depois que eu vi como é que funcionava a redação, meu Deus, que bom que eu já gosto de fazer essas coisas. E depois que eu entrei no Dom Bosco foi melhor ainda, por conta dos livros, os materiais e também indicações dos professores. Era incrível como cada aula um professor, às vezes conversando, dando uma aula, indicava para a gente um livro para a gente ler, para a gente dar uma lida, uma pesquisada, pelo menos um resumo, porque seria muito bom quando você precisasse, tanto na redação quanto na prova em geral do Enem. Eu tenho 10 anos de Dom Bosco, a minha família também. Eu tenho muitos irmãos que estudaram aqui, muitos primos, muitos sobrinhos. A família inteira sempre teve essa relação com a escola.
E eu acho que desde sempre foi uma educação de excelência, desde Dom Bosquinho, no resto do ensino médio e do ensino fundamental também. Eu, no ano de 2023, que eu estava no meu segundo ano, eu tirei 920 na redação. E isso mostra também o tanto que a preparação foi boa desde antes do terceiro ano, que foi o ano de pré-vestibular. Mas a redação, igual a Rineide falou, ela fala muito sobre visão de mundo e o Dom Bosco me trouxe muito isso. Da realidade para dentro daquilo que vocês estão desenvolvendo, de estimular leitura de livros, assistir jornais, de fato estar antenado com o mundo lá fora para que vocês possam ter um vocabulário cada vez mais rico, né? Sim, isso é tipo um diferencial do Dom Bosco. O Dom Bosco, ele não traz leituras só para o vestibular. Ele traz leituras, desde Dom Bosquinho, ele traz leituras do ensino fundamental que são para poder desenvolver a criança. São leituras pensadas no nível de aprendizado, no nível dessa série que a criança está, para poder transformar a educação dela, transformar a relação dela com o mundo. E o trabalho de orientação profissional, como é que vocês podem avaliar o trabalho de orientação em que o departamento SOP, né, o Serviço de Orientação Educacional e Psicológica da escola, fizeram com vocês o ano passado? Vocês acham que isso ajudou no seu desempenho? Ajudou, porque às vezes a gente estava assim, se sentindo mal, era muita sobrecarga também, só que a escola sempre se mostrava assim, tá preocupada de verdade com o aluno, com o desempenho do aluno. A psicóloga sempre ia na nossa sala, também os outros orientadores sempre iriam conversar com a gente, perguntar se estava tudo bem, qual era a nossa dificuldade. Esse era o diferencial do Dom Bosco. Quando eu entrei aqui no primeiro ano, eu falei, mãe, é muito diferente, porque cada aula, todo professor que entrava, ele sempre terminava um assunto e perguntava, vocês estão entendendo? Tem certeza que vocês estão entendendo? Porque se não estiverem, eu vou apagar o quadro e vou explicar do zero. Aí eu me surpreendi, eu fiquei, mãe, ali é a escola, meu Deus, nota 1000, nota 1000. Fiz a escolha certa. Fiz a escolha certa. Eu sempre falo para os professores que não basta eles terem a competência, né? A gente faz também um trabalho muito bom com o nosso professor. Nós incentivamos eles a fazer com que o aluno queira aprender, porque não basta, né, nada, ter um curso de mestrado, um doutorado, mas e se a minha turma não está tendo o desempenho esperado? Então, a questão de desenvolver esse gosto, a questão do aluno desejar estudar. Isso vai muito do relacionamento, porque hoje o professor é relacionamento com o aluno, isso aproxima da disciplina, aproxima para que ele venha gostar, e venha querer, na verdade é querer. Hoje o nosso desafio enquanto escola é fazer com que o aluno queira aprender. Hoje é o nosso maior desafio. Então, por isso que nós procuramos fazer um trabalho, né, Ada? Você viu esse ano, agora teve a Formadom, formar com propósito. A gente forma com propósito, porque nós queremos que o nosso aluno não só entre numa faculdade, mas que ele seja um referencial, assim como os professores são referenciais, igual vocês estão falando. Então, além de ser um profissional, mas eu vou ser um referencial, um diferencial para esse mundo, que é o que nós estamos precisando. Fazer com que esse mundo ele seja um mundo mais amoroso. Então, nós trabalhamos muito essa questão da inteligência emocional, onde o professor faz esse relacionamento intrapessoal com ele mesmo e interpessoal com o aluno. Então, se o aluno não tem essa oportunidade de chegar próximo do professor, fazer uma pergunta e ter esse relacionamento, fica difícil essa interação. A questão da interação, por isso que o nosso sistema ele é sócio-interacionista, né? De Vygotsky, Vallon, Piaget, essa é a nossa proposta pedagógica, vem através desses educadores. E isso facilita a questão da aprendizagem do aluno, porque o nosso objetivo é que venha desaguar nessa aprendizagem, nessa vitória que vocês estão alcançando hoje. Parabéns. Parabéns. E as expectativas de vocês com relação aos vestibulares? Bem, eu acho que eu melhorei bastante, né? Eu estava até... A minha mãe também comentou com... Até, assim, as colegas dela que querem colocar o filho, ou depois colocar num cursinho, a minha mãe indicou que não colocassem, porque, na verdade, o Dom Bosco já trabalha como um cursinho. Então, eu me sinto super preparada
né? Questão da redação, até eu não joguei nenhum dos papéis, que eu ri muitos papéis lá em casa, na minha escrivaninha, toda hora eu olho. Então, assim, eu me sinto confiante. E você, Lucília? Eu também me sinto confiante, igual eu falei, o Dom Bosco teve uma preparação de excelência desde o prezinho, desde o ensino fundamental. Esse ano também, igual a Reneide falou, teve acompanhamento psicológico, que é uma coisa que eu acho que falta em muitas instituições. É um acompanhamento individualizado, porque a fase de pré-vestibular é uma fase muito complicada, é uma fase de mudança de vida. É sair da adolescência, da infância e entrar para a vida adulta. E trazer esse acompanhamento psicológico ajuda, inclusive, na hora da prova. Porque você só consegue fazer uma prova boa se você estiver equipada psicologicamente para poder fazer aquilo, você se sentir preparada. E o Dom Bosco ajuda muito com isso, com a questão psicológica. Desde o início do ano, eles trouxeram a gente para poder fazer esse trabalho com a psicóloga da escola. E ela teve pesquisas de sala em grupo, mas também pesquisas 1 a 1 com cada aluno. Para poder traçar o perfil do aluno, entender quais são os medos dele, entender quais são as facilidades dele, o que ele tem que trabalhar. Fora isso, os professores que trabalham em muitos cursinhos pré-vestibulares, estão aqui no Dom Bosco, os melhores, assim, referências na região mesmo. É impressionante o trabalho que a escola faz. E você já tem um curso, assim, já? Já, no meu caso, é medicina. Meu sonho sempre foi fazer medicina. E eu ainda me senti mais confiante depois que entrei no Dom Bosco, porque antes eu ficava assim, meu Deus, será se eu vou conseguir? Só que os professores sempre estavam ali do nosso lado, sempre incentivando, também mostrando que é capaz, não importa se você demore 1, 2, 3 anos, o importante é não desistir. Sim. Meu caso também é medicina, inclusive eu estou esperando entrar esse ano, mas também não entrar, a escola me ajudou demais. Eu vejo muita gente que foi para outras instituições, tem que passar 3, 4 anos no cursinho, e eu acho que não vai ser o caso com muitos alunos daqui do Dom Bosco. Então, nós teremos 2 médicas aqui, né, Reneide? Sim, talvez futuramente teremos. Sim, daqui a muitos A anos. partir do momento que você já fala, não, você já é a questão, você tem que crer e, como diz, não vou desistir enquanto eu não conseguir, eu vou estar ali. Parabéns pela escolha, realmente, a medicina, assim como a educação, é uma doação, você tem que se doar, né, ao outro. É uma profissão muito linda, mas é uma profissão de renúncias, viu? Sim. De muitas renúncias, né, Ada? Assim como nós na educação. Então, assim, que vocês realmente possam realizar esse sonho, né, não, de ser uma médica, não somente ser uma médica, mas ser essa médica de referência, né, para o Brasil e para o mundo, não somente para a Imperatriz. E nós estamos felizes porque estamos gerando, né, gerando médicos, gerando profissionais, gerando engenheiros. Todo ano Dom Bosco está gerando profissionais para Deus no mundo, até porque nós temos também a nossa meta maior, nosso lema como educação, a educação aos olhos de Deus e dos homens. Somos gerados por Deus, né? E fomos gerados para gerar. Então, o profissional Dom Bosco, a gestão Dom Bosco, estamos aqui para sermos geradores de profissionais aos olhos de Deus e dos homens. Eu sei que vocês vão fazer diferença nesse mundo, onde quer que vocês estejam. Vamos falar um pouquinho sobre quais momentos que vocês tiveram mais marcantes aqui no Dom Bosco. Vitória, durante esses 3 anos de trajetória. Vocês falaram muito sobre conhecimento, mas quais valores vocês levaram para toda a vida que vocês aprenderam aqui no Dom Bosco? Eu tenho um que eu compartilho muito também quando alguns colegas mais novos perguntam o que eu acho sobre entrar no Dom Bosco. E eu sempre digo isso também até para minha família, que eu criei mais independência no Dom Bosco, porque eu era assim aquela menina que era ficar em casa, não podia nem atravessar uma rua sozinha. E quando eu entrei no Dom Bosco, até a questão da Mostrace, que é a tiada que cuida dessa parte com a gente, eu achei muito interessante, porque a gente que tinha que correr atrás, a gente tinha que fazer as pesquisas, também coisas, aulas assim, que a gente tinha que fazer teatro, se apresentar.
tudo isso me fortaleceu mais um pouco, porque antes eu não tinha experiência disso, então eu chegava em casa muito feliz, falando: mãe, eu fiz isso sozinha hoje, eu tive que fazer isso sozinha, correr atrás disso. Só que, claro, sempre com a equipe auxiliando, mas ainda assim me fortaleceu muito, achava muito bom. Isso chama-se autonomia, né? Estamos felizes, né, Ada? Sim. Porque os nossos objetivos Sendo estão alcançados. aí sendo cumpridos, porque, na verdade, o que ela está falando foi autonomia. E a pesquisa, que nós somos uma escola pesquisadora, que incentivamos o aluno a pesquisar. Na verdade, a pesquisa chegou aqui em Imperatriz, nas escolas, através do Dom Bosco. Verdade. Então, é justamente isso, porque gera uma autonomia no estudo, não somente para aquele momento da amostragem, mas olha aí, ó, desagou aonde? Desagou lá no terceirão, no vestibular. Por quê? A pesquisa, ela te dá isso, ela te dá liberdade, te dá autonomia, responsabilidade, para você construir um projeto a partir de um problema. Existe um problema, eu vou buscar uma solução, e nisso você descobriu, eu tenho um problema, eu preciso estudar física, eu preciso estudar química, eu preciso fazer uma boa redação. Existe um problema, que é a ignorância, que é a falta do conhecimento, e a pesquisa te leva para isso. E justamente, às vezes, alguns professores eles não entendem a importância da pesquisa, e hoje nós estamos vendo aqui como a pesquisa ela é fundamental para o vestibular, porque o aluno aprende a autonomia de estudar sozinho. E isso é lindo, parabéns. E você, Lucília? Fala dos momentos mais marcantes aqui no Dom Bosco. Eu acho que, fora a questão do conhecimento, é também a questão das relações. As relações entre os alunos, entre aluno e professor também. A escola traz gincanas, traz momentos para poder desestressar, traz momentos de formar esse tipo de relação. A gente teve, antes do primeiro dia do Enem, uma iniciativa da escola de trazer alunos da FACIMP para poder fazer massagens e criar esse momento de relaxamento, porque é uma fase muito estressante. E no segundo dia, um dia antes, na sexta-feira, e no sábado, a gente teve momentos para poder desestressar com fio de sabão, a gente teve momentos de brincadeiras, de criar esse laço, por causa que o terceiro é muito sobre isso, é sobre criar laços entre os alunos. Isso é muito importante, Ada. Não sei se você lembra, mas alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, nós tivemos um aluno aqui que ele era excelente. A gente falava assim, esse aqui vai ser o primeiro da medicina. Era o primeiro da escola, não era da sala. E sabe o que venceu ele? Foi justamente a questão emocional. Você falando aí da interação, dessa importância de se trabalhar, de relaxar. E ele, justamente, o que tirou ele do Enem não foi a falta de competência, do domínio dos conteúdos, mas foi justamente a questão emocional. Ele não conseguiu terminar a prova. Ou seja, então, como isso é importante? É tanto que depois dessa época, foi quando nós começamos a trazer esse projeto em que vocês vivenciaram esse ano, com essa interação maior, trazendo universidades para a escola, vocês indo até a universidade, vendo a realidade dos cursos. Já fizemos também jornadas aqui de orientação profissional, em que as faculdades vinham e montavam os estandes e os alunos tinham a oportunidade de conhecer o curso. Às vezes ele achava, não, eu quero direito, não, eu quero medicina. Quando participava da jornada, mudava totalmente, não, essa não é a minha vocação. Ou seja, então é importante que se desenvolva isso. E o Dom Bosco ele tem trazido essas oportunidades para que os estudantes possam ter o privilégio de vivenciar e fazer uma escolha acertada. Porque é tão ruim você fazer uma escolha. Esse dia eu estava vendo na Folha de São Paulo a quantidade de alunos que desistem dos cursos, sabe por quê? Porque não tiveram uma orientação. E aí eles fazem e se inscrevem num curso, não chega na metade do primeiro período, já descobre que não é a vocação, aí busca outro e busca outro. E quando se promove essas jornadas de orientação profissional, o aluno faz uma escolha mais acertada. E eu creio que vocês estão preparadas para isso. Esse ano, inclusive, Dom Bosco promoveu visitas a universidades, foi uma coisa incrível, assim, por causa que, fora a escolha do curso, é muito importante escolher qual a sua universidade que você quer seguir. Então, essas visitas trouxeram muito auxílio, sabe, dessa relação de saber o que é que tem disponível em Imperatriz, saber para onde é que você vai, o que curso você quer. Foi incrível, foi parte da orientação vocacional da psicóloga. Mas essa orientação, a gente já tem praticado há
anos com alguns alunos, principalmente da terceira série, né? Levar para a universidade para que vocês possam, de fato, vivenciar aquele momento, aquele espaço onde futuramente vocês estarão, e até aquele aluno que ainda está em dúvida no curso que vai escolher. Então, uma forma de fato, ter essa interação. Né? Isso em todos os aspectos, né? Não somente na questão do exercício da profissão, mas vem desde até mesmo financeiramente. Em relação a todas essas questões são trabalhadas para que o aluno possa saber, olha, é isso que eu quero, independente, porque eu sempre falo, gente, muitas vezes a pessoa escolhe um curso que, tipo, porque nesse aqui eu tenho uma vantagem maior financeiramente, mas na verdade, você tem uma vantagem maior financeiramente em qualquer curso, desde que você realmente se dedique e coloque o seu coração naquilo que você está fazendo e que você tenha um propósito, né? Temos que ter um propósito. Somos chamados, Deus já nos chamou. Nossa chamada é para Ele, mas o nosso propósito, a gente tem que colocar o nosso propósito a serviço, né, da humanidade, a serviço de quem nos gerou. Esse é o propósito maior, é um propósito eterno. Eu sempre falo, temos que preparar os nossos alunos não somente para fazer uma medicina, não somente para fazer uma engenharia, não somente para fazer um outro curso qualquer, mas temos que estar preparados para algo além, para a eternidade, porque nós não vamos virar uma semente aqui. A gente, depois dos 70 e 80 anos, existe algo maior. Né? Então, estamos preparando nossos alunos aos olhos de Deus e dos homens, entendendo que, além de uma profissão, vocês têm um propósito eterno. E é nessa eternidade que vocês um dia vão alcançar. Então, gente, por isso que temos que viver por um propósito maior. O propósito maior é quem? É Deus, né? E o Dom Bosco, ele coloca Deus em primeiro lugar antes de qualquer atividade. Eu não sei como você vê essa questão desse momento com Deus, o que te favoreceu aqui. Eu não sei, às vezes o aluno chega, às vezes um pouco entristecido, um pouco chateado, e naquele momentinho que você senta ali, o que acontece? Já teve alguma experiência nesse sentido, alguma de vocês, de chegar nesse momento do primeiro tempo na escola, e quando você senta ali naquele momento para a oração, houve algo que te tranquilizou para uma aula mais tranquila? Já, com certeza. O Dom Bosco, ele tem todo dia um momento de oração que ajuda muito os alunos a se conectarem com Deus, por causa que tem gente que não tem esse tipo de incentivo em casa, mas só que na escola tem. Na escola tem professores que falam sobre isso, tem aulas de religião. E como a Lucília falou, aqui é uma escola católica, porém, em todo nosso momento de oração nunca foi sobre religião. Eu creio que nenhum aluno, independente da religião que ele siga, acho que nunca se sentiu atacado, sabe? Porque o professor Gilson, que é o que cuida dessa parte, ele sempre, na verdade, antes de começar, diz, né, que não é sobre religião, que é só sobre você e Deus. Então, isso é muito bom. Isso é um ótimo incentivo para todos nós alunos. E, Lucília, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa equipe de excelência. Fala um pouquinho sobre os professores Dom Bosco. Os professores sempre são muito bem preparados, sempre têm uma relação muito boa com os alunos, e uma coisa que impressiona é que a coordenação sempre tenta ouvir os alunos com relação aos professores. Quando você tem algum tipo de reclamação sobre algum professor, sobre alguma coisa na aula, você pode levar para o professor. E eles sempre ouvem a gente. Quando acontece alguma coisa, você pode ir lá para a coordenação, por causa que eles também sempre ouvem. É uma relação muito bonita que eles têm com os alunos. Exatamente. Você, Vitória? Todas as aulas, cada professor é um conteúdo que eles se preparam. Você sabe quando o professor chega preparado para dar aquela aula. E mesmo assim, a gente sabe que a vida do professor é corrida, mas mesmo depois de ele ter feito no quadro, não sei quantas vezes, você ainda levanta a mão e disser, professor, estou com dúvida, ele apaga e faz tudo de novo. E como a Lucília falou, se a gente ainda persistir na dúvida ou foi algo que aconteceu, a gente pode recorrer à coordenação. Eles sempre vão procurar ouvir o nosso lado primeiro, depois o professor, e entrar em consenso com a turma. Né? Então, isso é muito legal. Todos os professores são excepcionais.
E quanto ao número de simulados, assim, porque aqui no Dom Bosco nós fazemos simulados diversos, né? O ITS, que é o ITZ de Imperatriz, nós temos o tipo FUVEST, tipo poliedro, que é o nosso sistema de ensino. Você acha que foi suficiente? Você acha que foi na medida o que nós mediamos essas avaliações em termos de simulados, com aquela hora do Enem, na mesma, né, período? Você acha que o treinamento foi bom? Foi excelente. Inclusive, tivemos simulados que eram realmente simulados até a questão da gestão do tempo. Viemos no domingo para cá, como seria no dia do Enem e dos outros vestibulares, e fizemos como se fosse o dia da prova mesmo, né? Estipulando o tempo e tudo. Então, essa preparação foi muito boa para quando você chegar na hora mesmo, já estar mais calmo, já pensar. Foi o que eu pensei na hora, não vou ficar nervosa porque eu fiz isso o ano inteiro. Então, isso me passou muita confiança na hora também. A gente percebe, né, Rineide, o cuidado e o zelo que toda a equipe Dom Bosco tem com relação aos nossos alunos. É um time mesmo, né? É um time. Time muito bom. Pois então, e assim, o que vocês aconselhariam para a nova turma que está chegando aí do terceirão? O que vocês, tipo assim, olha, eu poderia ter feito isso, eu aconselho que vocês façam assim, né? Ou seja, algo que, tipo, eu poderia ter feito mais, ou então, não, eu fiz tão bem isso aqui que eu gostaria que a próxima turma ela estivesse atenta a isso. Seguir e confiar, por causa que quando é para poder falar sobre Enem, tem muita informação por aí, tem muito cursinho pré-vestibular, tem muita gente na internet falando sobre, e a gente tem que ter muita confiança para poder escolher uma pessoa para poder ouvir e seguir com ele e meio que bloquear essas influências de fora. E é uma decisão muito boa confiar no Dom Bosco, por causa que aqui tem profissionais muito capacitados. Confiar neles e seguir exatamente o que eles te colocam para poder fazer, porque isso leva à aprovação. Exatamente. E o tema da redação desse ano, como vocês, claro, vocês tiraram uma boa nota, mas como é que você contempla esse tema? Você acha que foi um tema realmente dentro da realidade, algo realmente... O Ribamar, o nosso professor de redação, ele sempre trazia diversos temas e trabalhava todos eles. E em aulas ele explicava, apresentava mais outros temas e explicava como é que a gente poderia fazer para ter um bom desempenho. Então, o tema, por mais assim que seja longo, tudo mais, não foi algo que me assustou, porque eu estava na minha cabeça, estava o tempo todo, não, já fiz isso, o ano inteiro vai dar certo, eu vou conseguir, eu fiz com calma, assim como os professores indicavam, não ficar nervoso, também não se atrapalhar muito com a questão do tempo. Você tem muito tempo, então você pode ficar calmo, pode ir fazendo seus rascunhos aos poucos. E então eu fui confiando e deu certo. Você estava preparada, né, Vitória? Exatamente. Vitória, você está conosco desde a primeira série do ensino médio. Essa transição de uma outra escola para o Dom Bosco, conta pra gente. Foi impactante. Eu entrei no Dom Bosco um pouquinho atrasada, já tinham começado as aulas, mas assim, a recepção foi ótima. Eu lembro, e toda vez eu repito isso, eu falo, mãe, foi lindo. Eu entrei assim, eu me senti muito acolhida pelos colegas, pelo pessoal que trabalha no Dom Bosco, das tiazinhas de limpeza até os professores. E foi uma diferença enorme na educação. Na época eu fiquei com medo, no primeiro ano eu fiquei, mãe, lá é muito diferente do que eu estou acostumada. Será que eu vou conseguir? Será que não vou? Mas, assim, o tempo todo os professores ali auxiliando, ajudando, deu tudo certo. Foi ótimo. Eu sempre costumo falar que nossos alunos eles são muito receptivos, né? Então, Sim. Além dessa equipe de colaboradores, tem os alunos também que conseguem agregar, os alunos novatos que vêm de uma outra escola, que vêm de uma outra realidade, né? E a Lucília está com a gente desde o terceiro ano. Então veio lá do Dom Bosquinho, né? Passou por essa transição do Dom Bosquinho para o Dom Boscão. Filha da casa, né? Filha da casa, né? E conta pra gente sobre o seu desenvolvimento aqui na escola. É igual a Rineide falou, esse negócio de filha da casa, por causa que eu sempre me senti muito acolhida pelos profissionais do Dom Bosco. Desde Dom Bosquinho até hoje tem profissionais que lá se lembram de mim. Tem mais de 5 anos que eu saí de lá, eles ainda se lembram, eles guardam o rosto. É incrível a relação da equipe, como eles te acolhem, dos alunos também, igual a Ada falou.
mas também a formação profissional, a formação que eles trazem desde Dom Bosquinho, com brincadeiras, com o campus também do Dom Bosquinho. Campus é uma palavra para faculdade, só que a estrutura do Dom Bosquinho é muito bonita, é muito colorida, ela estimula o desenvolvimento da criança. Para você, aluno que ainda está indeciso, não está satisfeito na escola onde você está, eu aconselho, por experiência própria, a vir para fazer parte da família Dom Bosco. Você não irá se arrepender. Eu mesma fiz essa escolha e não me arrependo em momento algum. Na verdade, foi um ótimo investimento. Minha família está grata por isso, por esses 3 anos em experiência Dom Bosco. Foi algo assim que mudou a minha vida. Como eu já tinha dito, trouxe independência, trouxe um bom desempenho acadêmico e tudo melhorou muito relacionado a conviver com outras pessoas também. Então, só tenho a agradecer. Eu, que tenho mais de 10 anos no Bosco, nunca poderia ter feito uma escolha melhor. Eu agradeço muito aos meus pais por terem escolhido essa escola para me colocarem. E hoje eu me sinto muito preparada, não só para o vestibular, mas também para a vida, para poder sair daqui para a faculdade como uma pessoa que tem essa bagagem boa, essa bagagem de responsabilidade, de independência. Isso tudo graças a Dom Bosco. E quando eu estiver exercendo minha profissão de medicina, eu vou voltar aqui para poder agradecer mais uma vez os profissionais.